Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Luciana Roxo e estou gravando esse vídeo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho que está super em alta, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, distanciamento social, que é a nossa interação, vamos dizer assim, né, o nosso relacionamento à distância. Mediado por uma tecnologia, né? O que a gente chama de interação mediada, né? E aí a gente tem visto, né? Eu estou acompanhando os noticiários, as reportagens, e a gente tem visto como a tecnologia e essa interação mediada está sendo fundamental, né? Nesse momento de isolamento social, de distanciamento, para que as pessoas não se sintam tão sós, né? Para que as pessoas possam se conectar, conversar com amigos, familiares que estão separados e distantes, né? Isso aí realmente é um fato, né? O volume de conexão, né? As empresas de telecom têm divulgado, né? Como o volume de conexão aumentou também de forma drástica nesse período. E aí temos dois motivos, né? Tanto a questão também da conexão, né? Com pessoas, com amigos, com familiares, né, com essa interação à distância, e também porque tem muita gente também trabalhando em home office, então isso também acaba aumentando também consideravelmente a conexão, né, a internet, muita gente tem sentido isso, né, que a internet às vezes fica lenta, fica instável, e tá um momento assim de muita sobrecarga da internet. Bom, e aí eu tenho pensado muito, né, sobre uma questão. Eu sou uma pessoa que eu sempre, desde o meu mestrado, que eu pesquiso, né, as mídias sociais. É um tema, um assunto que eu gosto muito, que desperta muito interesse em mim, né? Então, desde o meu mestrado, em 2011, 2013, é um tema que eu pesquiso muito. E aí, a gente vê o seguinte, né? Quando a gente está estudando e pesquisando mídias sociais, a gente tem várias perspectivas de se olhar para as mídias sociais. Você pode olhar isso de um ponto de vista de marketing, por exemplo, né? De que forma o marketing foi afetado com a chegada das mídias sociais. Você pode ver isso de uma questão mais política, enfim. E tem uma perspectiva também que você olha para as mídias sociais, que é a perspectiva da interação social, né? Da maneira como as pessoas utilizam as mídias sociais para interagirem, né? É mais uma ferramenta, é mais um meio, né, que possibilita com que as pessoas possam se relacionar, né, à distância, né, na sociedade, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito interessante que traz várias questões a serem abordadas e discutidas, e é muito interessante porque nós temos muitos autores que tratam, né, a questão das mídias sociais do ponto de vista da interação, dessa interação mediada, à distância. E é muito interessante porque a gente vê que não existe muito um consenso, né? O único consenso que a gente vê é que todo mundo concorda que, com certeza, as mídias sociais da internet facilitaram, né, a interação à distância. Isso é um consenso, né? Aproxima as pessoas que estão distantes. Agora, não existe um consenso, por exemplo, se essa interação à distância, ela tem o mesmo efeito ou a mesma importância em termos de interação mesmo do que uma interação face a face, por exemplo, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que não existe um consenso, né? Existem autores e pesquisadores que consideram, sim, que uma interação à distância tem o mesmo efeito, né, para o ser humano do que uma interação face a face, e existem alguns autores que não concordam com isso, tá? Então, isso, a primeira coisa, é um ponto já interessante para a gente pensar um pouco, né? E aí, existe uma autora, né, que ela é uma psicóloga, a Sherry Turkle, ela é americana, e é uma autora que eu gosto muito dela, muito porque ela analisa essa questão da relação nossa enquanto ser humano
com a tecnologia do ponto de vista da psicanálise e da psicologia, né? Então, a análise dela é sempre do ponto de vista de quais são os efeitos que essa nossa relação com a tecnologia está provocando em nós mesmos enquanto seres humanos. Então, isso eu acho um olhar muito interessante que ela tem sobre essa questão nossa de relação com a tecnologia. A Sherry Turkle, ela é professora de estudos sociais de ciência e tecnologia do MIT, né? Um instituto muito conceituado, americano, e ela desenvolve várias pesquisas e vários experimentos em relação a esses efeitos das tecnologias, e especialmente ela tem um olhar muito forte para o celular, né? Por essa nossa conectividade através do celular, que isso também é muito interessante e muito atual. Então, a Sherry, ela já publicou vários livros, né, sobre esse tema. Ela teve um livro que ela publicou em 2011, Alone Together. É um livro bem interessante que eu, por exemplo, estudei, li muito ele para minha pesquisa de mestrado, que ela fala, né, a teoria dela é exatamente essa, que as mídias sociais, né, essa conectividade através do celular, ela realmente permite que a gente se aproxime de quem a gente está distante, mas ao mesmo tempo ela afasta, né, a gente de quem a gente está perto, né? Se fala muito, né, já há bastante tempo sobre essa questão da hiperconectividade, né? No momento que a gente passa a ter uma conexão via celular, que é um aparelho portátil que está com a gente o tempo inteiro, a nossa conexão com as plataformas digitais e com as pessoas que estão distantes, ela passa a ser uma conexão 24 horas por dia, né? E é exatamente esse momento, quando a gente começa a vivenciar essa hiperconectividade, essa conectividade o tempo inteiro, que isso gera muitos efeitos e muitos impactos na nossa maneira de viver, na nossa maneira de nos sociabilizar e exatamente até enquanto seres humanos, né? Isso traz muitos efeitos em nós enquanto seres humanos mesmo. Então, nesse livro de 2011, a Sherry, ela já traz um pouquinho essa temática, essa discussão, essa problematização. Ok, estamos realmente podendo nos aproximar de quem está distante, isso realmente é fantástico, né? Ela não é uma pessoa apocalíptica em termos de tecnologia, pelo contrário, então ela realmente fala que isso é sensacional, a gente poder realmente se aproximar de quem está distante, mas ela comenta que um dos efeitos, uma das consequências disso é que a gente acaba se conectando demais com quem está distante e esquecendo de nos relacionar de quem está perto, quem está do nosso lado, por exemplo. Então, isso é uma discussão que ela faz nesse livro. E agora, mais recentemente, na verdade, em 2015, ela lançou um outro livro, que o título em inglês é Reclaiming Conversation. Porque ela diz o seguinte, recuperando a conversa, alguma coisa desse tipo, a conversação. Ela fala o seguinte, que ela tem visto dentro dos estudos dela que as pessoas cada vez mais estão preferindo interagir através de texto ou através de áudio, mas sempre uma interação mediada, que as pessoas cada vez mais estão preferindo essa interação à distância mediada do que a conversa, né? E ela diz que isso tem sido um ponto de muita preocupação para ela, porque a conversa, que aí quando a gente está falando da conversa, a gente está falando da interação olho no olho, face a face, ela fala o seguinte, que a conversa é fundamental para a gente desenvolver alguns aspectos da nossa existência, do nosso funcionamento cerebral, inclusive da nossa empatia. Ela fala que no momento que a gente para de olhar no olho de uma outra pessoa, a gente está perdendo a nossa capacidade de ter empatia com o outro. Olha que maluquice, gente. Então é muito interessante o que ela coloca, porque ela diz o seguinte, a gente tem que tentar nos proteger, né? Mais ou menos esse termo, desse efeito, dessa sedução tão grande, que essa interação
mediada tem sobre nós, né? Eu acho que é uma realidade, né? Todo mundo cada vez mais prefere, né, mandar uma mensagem, mandar um áudio do que pegar o telefone e ligar, ou até mesmo ir na casa de uma pessoa e bater um papo, bater uma conversa. É muito comum, às vezes, você ver em restaurantes, né, casais que não conversam. Isso é chocante, né? Isso ainda gera um estranhamento muito grande nas pessoas, mas a gente vê muito isso. A gente vê grupos, às vezes, de adolescentes, jovens, todos reunidos numa sala, num quarto, num restaurante, num barzinho, e estão todos ali se comunicando à distância, se conectando com pessoas que estão longe e não conseguem conversar, não conseguem se comunicar com quem está perto. E aí a Sherry, nesse último livro que ela lançou, ela dá algumas dicas de como a gente tentar se proteger disso, né? Então, por exemplo, uma das dicas que ela fala que é interessante, ela fala assim, por exemplo, você pode definir um local na sua casa, né, no seu apartamento, algum local onde os celulares não entram. Então, por exemplo, se você é uma pessoa casada, se você tem um relacionamento, você pode determinar, por exemplo, em comum acordo, que no quarto do casal não entra celular. Então, é o momento que o casal, quando for dormir, né, antes de se deitar para dormir, é o momento que eles vão ser obrigados a ter um tipo de conversa, né? Mesmo que não queiram, né? Então, porque o aparelho celular, né, aquela conectividade que o aparelho celular traz pra gente, acaba sendo uma sedução muito grande. Por quê? Né? Primeiro porque a conexão à distância, ela tem, né, as suas características mais confortáveis, mais seguras e mais agradáveis, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e também não deixa de ser uma fuga, muitas vezes, né, gente? Então, e aí é um ponto que a Sherry fala também muito interessante, que ela fala o seguinte, esse nosso hábito de estarmos conectados o tempo inteiro está tirando uma capacidade nossa muito importante, que é uma capacidade de nós ficarmos a sós com nós mesmos. Isso é muito forte, né? E é muito sério, porque ela fala o seguinte: as pessoas hoje não conseguem mais ficar a sós com seus pensamentos. As pessoas estão o tempo inteiro ocupando a sua mente e o seu cérebro com atividades, né, através da internet, através do aparelho celular. E isso é muito forte, porque é realmente uma verdade, né? É muito raro você ver pessoas que consigam ficar meia hora, 1 hora, 3 horas do seu dia, por exemplo, sentado num lugar pensando na vida, sem olhar o celular, sem estar conectado. Então, é o que a gente chama também de hiperestimulação, né? Você fica estimulando o seu cérebro o tempo inteiro e acontece que você não consegue mais ter um momento de o seu cérebro com seus pensamentos. A Sherry, ela fez um experimento que é extremamente chocante, porque normalmente quando eu falo isso, né, e aí ela até brinca isso também, numa entrevista que eu assisti dela, que ela fala assim, uma vez ela fez um experimento, chamou alguns jovens e falou assim para eles, olha, a única coisa que vocês têm que fazer é ficar dentro de uma sala durante 1 hora sem ter nenhum estímulo, nem televisão, nem rádio, nem celular, vocês têm que ficar ali durante 1 hora. E do lado de cada jovem que participou do experimento, ela botou uma máquina de eletrochoque. E aí ela perguntou, aí os jovens, poxa, só isso que tem que ficar 1 hora sem fazer nada, só pensando? Ok, beleza, todo mundo achou que fosse ser muito fácil. E aí, depois de um certo tempo que os jovens ficaram nessa sala, eles começaram a se dar choque. Porque o momento que eles davam choque, eles ocupavam a mente deles, né? A dor ocupava a mente deles. Então, eles não conseguiam ficar ali um período de tempo sozinhos com os pensamentos deles. Então, isso é muito sério, né? E aí, eu tenho pensado muito nisso, nesse momento de pandemia. Por quê, né? Eu tenho visto muitas reportagens falando assim, aproveitem esse momento para se aproximar das pessoas da sua família, aproveitem esse momento para conversar com seu filho, para conversar com seu esposo, né? Com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, enfim, né? As pessoas que vivem ali dentro da sua casa, do seu ambiente.
E eu tenho visto muitas reportagens sobre isso. E aí, a perguntinha que eu coloco aqui para vocês é a seguinte: vocês estão realmente conversando mais com as pessoas que estão dentro da sua casa nesse momento de isolamento social, ou vocês estão conversando mais com quem está à distância? É claro que nós sabemos que temos pessoas que estão morando sozinhas, tem pessoas que vivem sozinhas, e aí realmente nesse momento a ferramenta de interação à distância é maravilhosa, né? Porque realmente senão a pessoa fica no isolamento social, 100% de isolamento. Mas eu digo assim, né? Nesses casos de famílias que moram juntos, né? De várias pessoas que moram numa mesma casa, o que vocês têm vivenciado? Vocês acham que as pessoas estão conversando realmente mais nesse momento de isolamento social? Ou as pessoas continuam, na verdade, se conectando ainda mais com quem está à distância, né? Então, esse é o ponto da Sherry Turkle, que ela fala que nós estamos perdendo a capacidade realmente de nos conectarmos, né, olho no olho de quem está próximo da gente. Nós estamos perdendo essa capacidade de conversar. Ela fala uma coisa, por exemplo, que é muito interessante. Tem uma entrevista dela no programa Millennium da Globo News com Jorge Pontual, que eu vou colocar depois nos meus comentários desse vídeo, o link para vocês assistirem. É muito interessante, porque ela fala o seguinte, que as pessoas, elas têm até uma certa ojeriza, né, uma rejeição de fazer aquele contato banal, aquele contato casual que normalmente a gente fazia, né, quando a gente não tinha essa tecnologia móvel. Então, por exemplo, você quando entra num elevador no seu prédio e tem mais pessoas no elevador, ou quando você no prédio do seu trabalho, né, no elevador do prédio do seu trabalho, a reação das pessoas no primeiro momento, quando elas entram no elevador e que tem outras pessoas, é pegar o celular e ficar olhando as mensagens, né? Ficar fazendo qualquer coisa no celular. Isso é para evitar o quê? O olho no olho, a face, a conexão face to face. Então ela fala que isso é muito sério, porque você começa a criar uma redoma em volta de você, que você não se permite mais fazer essa conexão olho no olho, né? Essa empatia, né, fundamental entre os seres humanos, né? E aí ela fala, e aí é interessante que ela falando isso na entrevista, o Jorge Pontual, num certo momento, fala o seguinte: poxa, é impressionante como teve um período no meu prédio, ele mora em Nova York, teve um período no prédio dele em Nova York que eles ficaram sem luz durante muito tempo. E nesse momento as pessoas começaram a conversar, os vizinhos começaram a se falar entre si. Porque a questão que eu estou levantando aqui, que é a questão que a Sherry levanta, é a seguinte: porque no momento que você tem essa escolha entre a conexão à distância e a conexão olho no olho, a gente sempre prefere a conexão à distância. Esse é o ponto, né? E essa preferência pela conexão à distância, ela acaba causando danos na nossa constituição, no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E eu ainda vou falar daqui a pouquinho porque que a gente prefere essa conexão à distância, tá? Ela fala, a Sherry, por exemplo, ela dá muitos exemplos, que ela fica muito triste, por exemplo, quando ela vai em parques, né, pracinhas, onde tem mães com bebês e com crianças, e ela vê as mães no celular, né, o tempo inteiro. E o bebê ali brincando sozinho, né? Ou muitas vezes você dá um tablet para a criança. E ela fala, né, do ponto de vista da psicologia, ela fala o seguinte: o seu olhar, a sua conexão com o seu bebê, né? Você falar com o seu bebê, olho no olho, ela fala, isso é um estímulo para o desenvolvimento cerebral desse bebê, é insubstituível. Né? Então ela fala que nós estamos tendo agora uma geração de crianças que estão sendo desenvolvidas, estão crescendo sem esse desenvolvimento, sem esse estímulo de olho no olho, né? Da mãe, do pai, da avó, do avô, olharem dentro do olho da criança, né? Essa conexão que é fundamental para desenvolver vários estímulos, né? E capacidades e competências cerebrais dessa criança. Então, assim, a coisa é bem tensa, né, gente?
E aí, né, por que a gente prefere essa conexão à distância? Por que estamos agora num momento de isolamento social, distanciamento social, todo mundo dentro da mesma casa e continua cada um com seu celularzinho, né? Por que a gente não deixa o celular de lado e vamos conversar com quem está perto da gente? Eu tive uma vez eu conversando sobre isso nas minhas aulas, e aí eu tive uma aluna que ela me deu uma resposta que foi o seguinte: professora, resposta não, na verdade ela me fez uma pergunta, né? Ela falou assim: professora, mas qual o problema de eu preferir me conectar com quem está distante, que tem muito mais afinidade comigo, do que eu preferir ficar conversando com a minha mãe que está dentro da mesma casa que eu? Isso a gente não estava em época de pandemia, não estávamos em época de isolamento social, nada disso. E né, a gente tem sempre que estar aberto, claro, né? Ninguém é dono da verdade, né? E quando ela me perguntou isso me bateu assim, sabe? Ela falou assim: poxa, professora, eu me sinto muito melhor, sou muito mais feliz de estar me conectando e de estar me conversando e relacionando com as minhas amigas que têm muito mais afinidade comigo do que com a minha mãe. Então, isso foi uma coisa que isso me marcou tanto que eu sempre, né, depois dessa aula, eu refleti muito sobre isso. E teve um outro episódio também que teve um período, né, em 2019, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve muitas chuvas, né, um período no início do ano de 2019, a gente teve muitas chuvas e tivemos problema com fornecimento de luz e tudo mais. E aí eu lembro, eu tenho uma filha adolescente, e eu lembro que nós ficamos um dia, acho que foram 24 horas sem luz, sem energia. E aí o celular dela estava acabando a bateria. E ela entrou numa crise, né, quase de abstinência, né, porque ela não poderia ficar sem celular de forma alguma, ela não conseguiria viver sem o celular. E ela começou a ter uma crise dentro de casa. E aí eu cheguei para ela e falei assim: olha só, existem coisas mais importantes na vida do que um celular. Você não pode estar dando esse chilique porque você vai ficar sem bateria no seu celular. E a resposta que ela me deu foi o seguinte: mãe, o que pode ser mais importante do que eu estar conectada, conversando e próxima das minhas amigas? E aí essa resposta dela também foi outra coisa que me bateu, porque ela foi extremamente sincera e transparente, né? Então, o celular para ela representa isso. O celular para ela representa ela estar próxima, né? Ela estar junto, né, das amigas dela, né? E aí, voltando, né? Então, são possibilidades de interação que têm um peso muito grande hoje na nossa vida, né? Tem uma importância muito grande na nossa vida, né? No momento que a gente passou a ter essa possibilidade de estar junto, né, entre aspas, de quem está distante, isso passou a ter um peso muito importante na nossa vida, na nossa forma de viver, né, na nossa interação social. E aí, voltando ao ponto, né, mas por que a gente prefere essa interação à distância, né, do que a interação próxima da gente? Voltando lá na minha aluna, tem essa questão da afinidade, sim, né? As mídias sociais, né, da internet, elas permitem realmente que você esteja próxima de quem você mais gosta, de quem você tem mais afinidade, de quem você tem mais interesse, né? Então tem realmente essa sedução e essa facilidade. A questão é os efeitos que isso está trazendo para a nossa relação face a face, né? Próxima, né? E aí eu também percebi que tem muito uma questão aí de culpa, né? Eu tenho falado muito isso até em sala de aula, que algumas pessoas, elas têm culpa zero em relação a isso, né? Então eu percebo que muito até em relação às gerações, né? Tem um pouco uma questão aí geracional. Existem as pessoas mais antigas, né? Gerações mais velhas, elas costumam ter um pouco mais de culpa, né? Vamos dizer assim, nessa migração da interação para as ferramentas digitais, né? Em prejuízo das interações próximas. E as gerações mais novas, elas lidam melhor com isso, né? A culpa é um percentual quase zero, se não é zero, né?
Mas independente da questão da culpa, que eu acho que é uma coisa que também, né, acaba afligindo a gente nessa questão, a questão que é a questão da Sherry, né, que por isso que eu gosto muito da questão dela, é o que isso está causando de transformações na gente enquanto ser humano. Esse é o ponto, né? E aí vou voltar lá na questão, por que a gente prefere a conexão à distância, né, imediata, vamos dizer assim. Aí eu vou trazer um pensamento de um autor que eu gosto muito, né, os meus alunos sabem disso, porque eu falo muito dele em sala de aula, do Erving Goffman. O Erving Goffman, ele foi um sociólogo canadense, que ele alimentou muito uma linha sociológica chamada de interação simbólica, ou interacionismo simbólico, também conhecido como microsociologia. O que é isso, né? É você olhar para a sociologia, para as pequenas coisas que envolvem a vida na sociedade. E essas pequenas coisas são exatamente a interação social, né? A conversa, né? Os grupos sociais, os encontros sociais. O Goffman, todo o estudo dele, toda a produção bibliográfica dele foi sobre, né, as interações sociais. É muito interessante as obras dele. Ele lançou um dos primeiros livros dele, que é bem conhecido, ele lançou em 1959, que é A Representação do Eu na Vida Cotidiana. É um livro pequenininho, delicioso de ler, né? E ele fala o seguinte, ele fala que viver em sociedade, primeira coisa, né, é interagir o tempo inteiro, que é através da interação que a sociedade se estabelece e acontece. E segundo, ele fala que através das interações, o que a gente está fazendo ali, no momento que a gente está interagindo, a gente está trabalhando a nossa identidade, a nossa percepção, né, que a gente quer que o outro tenha da gente. Então ele trabalha muito essa questão, né, por isso que é a representação do eu na vida cotidiana. E ele fala que nós, enquanto atores sociais, nós temos diversos papéis sociais e não há problema nenhum nisso, né? Então, dependendo do ambiente que você vá, as pessoas com quem você vai se relacionar, você, né, incorpora um papel social que você quer que a pessoa com quem você vai se relacionar perceba e cria uma imagem de você em relação a isso. Então, ele tem um conceito que ele chama que é gerenciamento de impressões. Ele fala que no momento que a gente está se relacionando, e aí só lembrando, né, gente, isso aí a gente está falando de 1959, não existia internet, não existia nada. O foco do Goffman era as interações face to face, tá? Era isso que ele estudava o tempo inteiro. E era muito interessante porque ele tem uma característica muito peculiar, né? As pessoas falam muito sobre isso dele, que o campo de estudo dele era os lugares onde as pessoas estavam. Então ele ia para os bares, ele ia para os locais, para as praças, onde as pessoas estavam reunidas, e ele ficava ali fazendo a observação dele. Então era muito interessante, né? Porque às vezes ele estava até conversando com uma pessoa ou outra, mas ele na verdade estava fazendo a pesquisa dele de campo, né? De trabalho em relação a essas interações sociais. Então ele fala o seguinte, que a gente, enquanto está interagindo, a gente está trabalhando essa nossa construção da nossa identidade, essa percepção que a gente quer que o outro tenha da gente. Então isso vai desde o momento, a roupa que você escolhe para ir em determinados lugares, o vocabulário que você usa, o tom de voz, se você usa gíria ou não usa, né, o seu óculos, enfim, sapato, enfim, tudo, né, que você carrega em si no momento que você vai para a vida em sociedade, para fazer uma interação social, aquilo ali é uma preocupação que a gente tem, né, de estar gerenciando impressões o tempo inteiro. Só que ele tem uma questão que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que por mais que a gente tenha todo esse esforço de gerenciar essa impressão, no relacionamento face to face, né, olho no olho, a gente deixa escapar alguns elementos, né, algumas características nossas que a gente não controla, que ele fala que são elementos não controláveis.
e que esses elementos eles se tornam perceptíveis pelo outro. E aí o que ele diz? Que por mais que a gente se esforce em criar uma imagem A, B ou C, essa imagem, na verdade, vai ser criada pelo outro, né? Ou vai ser construída pelo outro, né? Com quem você está interagindo, baseado também em elementos que você não controla, né? Então, que essa nossa preocupação de gerenciar impressões é uma preocupação que a gente jamais vai conseguir 100% de sucesso nesse gerenciamento de impressões, porque a percepção do outro influencia muito mais do que essa sua preocupação, esse seu trabalho de querer controlar uma impressão A, B ou C, né? Então, que elementos são esses? Por exemplo, reações que às vezes a gente tem numa conversa, né, face to face, às vezes a pessoa fala uma coisa para você e sem perceber, uma coisa que não é controlada, a gente muda a nossa reação, né? Muitas vezes a gente, quando tá nervoso ou nervosa, a gente gagueja, o nosso tom de voz muda, são coisas que a gente não controla. Às vezes a gente começa a piscar, né? Às vezes a gente desvia o olhar, às vezes a gente mexe no cabelo. Então são vários elementos ou sinais que a gente dá de forma não controlada, né? E que isso também passa a ser um elemento fundamental na percepção que o outro vai ter de você. Então, a teoria do Goffman é basicamente isso, né? O Goffman, ele lançou vários livros super bacanas sobre a vida em sociedade, sempre sob esse ponto de vista de interações. Ele lançou em 1963 o livro Estigma, que ele também se preocupava muito com essa questão, né? Do estigma que as pessoas que não se adaptavam, né, às normas, né, aos princípios da vida em sociedade, né, isso que as pessoas sofriam. Ele também tem um livro de 1967, O Ritual da Interação Face-to-Face. Então, ele é muito interessante. E aí, quando a gente começa a estudar as mídias sociais, a gente recupera toda essa teoria, né, todo esse conhecimento, né, maravilhoso que o Goffman traz das interações sociais. A gente traz todo esse conhecimento do Goffman e passa a olhar para as mídias sociais sobre o ponto de vista dessa teoria dele. E aí, o que a gente percebe nas mídias sociais? Que esse gerenciamento de impressões que o Goffman tanto fala, que na verdade é o que a gente busca o tempo inteiro no momento que a gente está vivendo em sociedade, com a interação mediada, ela é muito mais segura, ela é muito mais controlável, concordam? Por quê? Esses elementos que a gente deixa passar, mesmo sem querer, numa conversa face-to-face, numa interação mediada, isso não tem esse perigo, a gente não corre esse risco. Então, é exatamente por isso, né, aí voltando lá no que eu estava falando da Sherry Turkle, é exatamente por esse controle muito maior das nossas reações numa interação mediada que faz com que a gente prefira a interação à distância, óbvio, né? Então, você, por exemplo, quantas vezes você estava chateado com uma pessoa ou não estava num dia bom e você responde lá a mensagem kkkkkk, né? Quando você coloca o kkkk lá respondendo uma mensagem, a pessoa vai acreditar que você realmente está achando engraçado, que você está num dia feliz, porque não tem nenhum outro elemento, nenhum outro sintoma que ela possa perceber em você, né? Então, é esse gerenciamento de impressões, né, que o Goffman falou lá em 1959, é esse gerenciamento de impressões que hoje, com as interações à distância, mediadas, a gente consegue realmente fazer, né, de forma realmente 100% bem-sucedida, né? A gente não se expõe na interação mediada, a gente não fica fragilizado na interação mediada. A interação mediada é uma interação que a gente tem total controle sobre aquilo. Você responde na hora que você quer, a outra pessoa também, você sabe que ela vai responder na hora que ela quiser, por mais que demore, mas aquela resposta sempre vem. Na maioria das vezes, a gente também tem essa conversação em rede, né, que também é uma característica dessa interação mediada, né? Então, são várias pessoas conversando ao mesmo tempo, como se estivessem em volta de uma mesa, de um bar ou de uma sala de aula.
Então você também tem esse benefício, né, de várias pessoas conversando ao mesmo tempo, de forma assíncrona e de forma síncrona, né, muitas vezes ao mesmo tempo, muitas vezes no momento que for mais adequado para cada um. Então são todas essas facilidades de gerenciamento, de controle dessa conversa que faz com que a gente prefira a conversa à distância, certo? Mas aí, voltando à nossa amiga Sherry Turkle, ok, maravilha, conversar à distância é muito melhor, a gente se sente muito mais seguro, a gente se sente muito mais confortável, a gente se sente muito mais feliz de estar perto, né, de pessoas que estão longe, mas que são pessoas que a gente gosta, admira, tem afinidades, ok. Mas e as consequências que isso está trazendo para a nossa interação face to face, né, para a nossa conversa olho no olho, né? Então esse é o ponto, né? Tem um outro autor também da sociologia, um autor alemão, George Simmel. O George Simmel, ele também focou muito os estudos dele sobre essa questão da interação social, né? Ele era bem anterior ao Goffman, ele era alemão e contemporâneo ao Weber, né, que é um dos grandes nomes da sociologia, considerado um dos fundadores da sociologia, e o Simmel, ele é considerado um dos pioneiros nessa questão da microsociologia, de olhar né, a vida em sociedade, olhar a sociedade do ponto de vista das interações, né. E o Simmel, ele tinha um conceito, ele traz um conceito, né, de uma obra dele de 1908, Sociologia, né, que foram em 10 capítulos. Dentro dessa obra, que é considerado um marco, né, dentro da teoria de Simmel, o Simmel, ele fala o seguinte, que a sociedade, viver em sociedade é ter atos de associação o tempo inteiro, né? Estar em sociedade é estar promovendo associações o tempo inteiro. Essa associação que ele chama pode ser uma relação de poder, pode ser uma relação de uma sala de aula de um professor com um aluno, pode ser até mesmo de um policial, né, com um bandido, enfim, ele fala que viver em sociedade é ter atos de associação, que na verdade é sempre assim, uma relação, uma interação entre duas pessoas o tempo inteiro. E essa associação, ele determina, né, vários tipos de associação que existem na vida em sociedade. E aí ele fala que uma das formas de associação é a sociabilidade. O que ele fala? Que a sociabilidade é uma forma de associação que é muito mais importante a conexão propriamente dita do que o conteúdo. As outras formas de associação, elas têm o conteúdo, né, como mais relevante do que a própria conexão e interação. A sociabilidade, ele fala que é o tipo de associação que o que a gente está buscando ali, em primeiro lugar, é a conexão, a interação, o olho no olho. Que o conteúdo mesmo, o assunto, é o que tem de menos relevante na história. E aí é aquele exemplo, né, de quando, por exemplo, você está no ponto de ônibus, numa era antes, né, de celular, quando você estava no ponto do ônibus e que você puxava assunto com uma pessoa que estava do seu lado. Nossa, parece que vai chover, nossa, o ônibus está demorando. Esse tipo de conversa é o que ele chamava de sociabilidade. É uma conversa que, na verdade, o que a gente está buscando ali, na verdade, é a conexão, é a empatia que a Sherry Turkle fala, né? Que é isso que hoje a gente não está mais fazendo. E é isso que a gente está perdendo enquanto humanidade. Essa nossa capacidade de gerar essa empatia em momentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então esse é o ponto, né? Só para a gente já começar a fechar, que eu já falei bastante coisa, né? É interessante a gente ver que conceitos, né, lá do século XIX, de sociólogos que estudaram sempre a interação humana, que a gente quando traz para pesquisas e estudos atuais, como a gente vê que conceitos e fenômenos sociais que aconteciam, né, lá no passado, como isso está se transformando e está se modificando com as chegadas das tecnologias que permitem a nossa interação à distância, né? A gente agora busca essa sociabilidade, né? Esse estar junto por estar,
né, com pessoas que estão distantes da gente. E a gente não sente prazer ou não sente vontade de fazer essa sociabilidade que o Zímio tanto fala com quem está perto da gente, né? E por que isso, né, gente? A gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, o objetivo desse vídeo foi um pouquinho trazer essas questões pra gente, né? De novo aqui, né? É bom deixar isso muito claro. É claro que nesse momento de isolamento social, de pandemia, a gente poder ter ferramentas que nos aproximam de pessoas que estão longe é maravilhoso. Ninguém aqui está dizendo que... Imagina se a gente estivesse vivendo, principalmente que as pessoas que moram sozinhas, né? Imagina se a gente estivesse vivendo esse momento sem essas tecnologias. A questão não é essa. O ponto que eu estou trazendo aqui para vocês, e só para ficar de recado final, é até que ponto a nossa preferência pela interação à distância, até que ponto essa nossa preferência por essa interação mediada está prejudicando a nossa vida, né, enquanto ser humano, nosso desenvolvimento enquanto ser humano, a nossa capacidade de estar, a Turkle fala muito sobre isso, a nossa capacidade de estar conosco mesmo, né? Ela fala muito sobre isso. Essa hiperconectividade tá nos impossibilitando de nos conectarmos conosco mesmo, né? Então a gente não consegue mais ficar a sós com os nossos pensamentos, uma coisa que é tão importante, né, para nossa criatividade, para nossa reflexão, né? E também está atrapalhando a nossa conexão com as pessoas que estão próximas da gente fisicamente. A Turkle, ela fala um outro experimento que ela fez que me chocou muito, assim, e eu comecei a perceber, né, depois disso, que como isso realmente é verdadeiro. Ela fez um experimento que é o seguinte: ela botou duas pessoas conversando com o celular, né, cada um com seu celular próximo. E com certeza aquela conversa, ela é interrompida, é uma conversa que não tem uma qualidade, porque a conexão olho no olho é interrompida o tempo inteiro, né? A pessoa o tempo inteiro olha para ver, né, notificação, será que chegou alguma coisa ou não. Isso aí tudo bem, isso aí já é uma coisa que a gente sabe. Só que ela traz um outro complemento, que ela fala assim: mesmo quando o celular está desligado, ou quando esse celular está com 100, 200 metros de distância, essa nossa conversa, ela também é prejudicada e ela também sofre interferência só da gente saber da existência daquele celular. E saber que dentro não só por causa da existência do celular, né, gente, mas saber que através daquele celular ali, você tem um mundo, né, de conexões e de informações e de acesso que você não está nele naquele momento. Então, essa angústia que a gente sente, estou perdendo alguma coisa, né? É muito doido isso. Existe até uma síndrome, né? Existe um nome já dessa síndrome que é o medo de você estar perdendo alguma coisa que está acontecendo naquele mundo ali que você nesse momento está desconectado, né? Então tudo isso é gerado por essa hiperconexão, né? É o conceito de cibridismo, né? É o conceito da gente ter hoje uma existência que é uma existência que ela não existe só no mundo físico. A nossa existência hoje é uma existência no mundo físico e no mundo virtual. É uma existência única, uma existência conectada. Estamos conectados 24 horas por dia. Ok. Agora, a questão é, nos momentos que a gente às vezes precisa se desconectar para poder se conectar com quem está perto da gente, a gente não consegue, por N razões, por a gente achar que, né, que está perdendo alguma vivência, alguma experiência lá no mundo virtual, por a gente achar que lá é muito mais bacana e muito mais interessante do que aqui, porque lá eu tenho muito mais gente, lá eu tenho pessoas com muito mais afinidades. E aí, ok, beleza, mas a questão é até que ponto isso está prejudicando a nossa conversa, né? A nossa sociabilidade, que o Zímio já lá em 1908, né? O Zímio já falava, tá? Esse é o recadinho, né? Pra gente pensar um pouquinho, né? Sobre essas questões todas que envolvem o nosso dia a dia com as mídias sociais. Sem culpa, né, gente? Sem sofrimento, mas é importante a gente refletir um pouco sobre tudo isso, né? E como a nossa querida Sherry Turkle fala, né? Se a gente puder tentar preservar, pelo menos em alguns momentos, né, essa nossa vivência face to face,
isso é fundamental, né, para a nossa sobrevivência enquanto ser humano, né, para que a gente não perca as nossas realmente capacidades enquanto ser humano de empatia, de olhar no olho do outro, de deixar as nossas fragilidades, né, aparecerem, deixar nossas emoções aparecerem. Por que a gente precisa, né, ocultar as nossas emoções o tempo inteiro, né? Por que a gente precisa gerenciar as nossas emoções o tempo inteiro? É um pouco por aí o recadinho que eu queria deixar hoje para vocês, para a gente refletir. Importante, se inscrevam no canal para vocês receberem em primeira mão os vídeos. Coloquem nos comentários temas, assuntos que vocês querem que eu fale um pouco mais ou que me aprofunde, tá? Porque é importante a gente ter esse feedback de vocês. E eu vou colocar os links também nos comentários da entrevista da Sherry Turkle, que eu falei com Jorge Pantual, que é muito bacana. Tem uma palestra dela também no TED que ela fez quando ela lançou o livro Alone Together em 2011, que também é bem bacana. E é isso, gente. Obrigada pela audiência e coloquem os recadinhos aí nos comentários. Beijo!